To speak, to talk, to say and to tell. Vocês pediram, então aqui vai uma explicação completa aí sobre a diferença entre todos esses verbos que querem dizer coisas parecidas, né, a princípio no português. Falar, contar, conversar, dizer, afinal de contas, o que quer dizer o quê? Vem comigo que hoje a gente vai aprender isso. Fala galera, aqui é o Henrique. Se você não me segue nas redes sociais, no Instagram, no Telegram, no LinkedIn, mano, aproveita para já seguir, eu vou colocar os links aqui embaixo, tá? Se você é uma pessoa que se interessa em aprender inglês aí em 2020, segue lá, vem comigo, tamo junto. To speak, to talk, to say and to tell. Vamos lá, para entender aqui as diferenças aqui nesses verbos, a gente vai separar de uma forma didática aqui em dois grupos, tá? Dois grupos. Primeiro grupo, ó, to speak e to talk. To speak, falar. Falar equivale ao nosso verbo falar. Assim como no português a gente tem falar e tem conversar, que é outro verbo, to speak seria falar, tá? Falar um idioma, falar, mexer a boca, falar sons, falar com outras pessoas, falar para uma audiência, enfim, falar. E to talk, tá? É o famoso verbo conversar. Conversar, mano. Conversar com alguém, conversar com um grupo de pessoas, conversar com o teu chefe, conversar com o teu amigo, conversar com a tua família, conversar com a tua mãe, conversar. Ou seja, nesse grupo aqui de dois verbos, tá? A pergunta aí que você tem que fazer é: você está falando ou conversando com quem, né? Normalmente você fala, conversa com uma pessoa ou sozinho também, mas fica aqui uma primeira divisão aí entre os quatro, tá? Por quê? Porque os outros dois verbos que a gente colocou do lado de cá, to say and to tell. To say é o famoso dizer, dizer algo, dizer palavras, dizer coisas, dizer sua opinião, enfim, dizer. E to tell é o famoso contar, tá? Equivale ao nosso contar em inglês. Contar algo, contar uma história, contar uma piada, contar, enfim, relatar uma situação, uma narrativa para alguém. Contar coisas, tá? Para alguém. Então, no lado de cá que a gente tem dizer coisas para e contar para. Você vê a diferença, então. To speak, to talk, com, né? Você conversa com alguém, você não conversa para alguém, certo? Mas você conta coisas para alguém, né? Você não conta com alguém. Você conta algo para alguém, você diz algo para alguém e você fala com alguém, conversa com alguém. Muito bem, dito isso, tá? Vamos analisar aqui cada um deles com alguns exemplos também para deixar aí mais claro para você. Vamos lá. Primeiro deles, to speak, falar. Falar com alguém ou não, ou falar com você mesmo, ou falar nada, mexer a boca, emitir sons pela sua boca. To speak. É o ato de falar em si, falar bem, falar um idioma, falar rápido, falar devagar, tá? Ele pode também, em alguns contextos, se assemelhar muito com o verbo to talk, que é conversar, mas ele é um sinônimo um pouco mais formal do que to talk, tá? Então você poderia muito bem falar I need to speak to you, num contexto de eu preciso conversar com você, tá? E seria um pouco mais formal do que falar I need to talk to you, tá? Então I need to speak, usado nesse contexto aí de conversar, também serve, também vale. Beleza, para usar esse verbo to speak, vocês vão usar aí o padrão sempre, speak to, tá? Falar com alguém, speak to, tá? E, por vezes também, quando você está se referindo a um idioma, que você fala um idioma com outra pessoa, nesse caso, usa-se muito o speak with, tá? Então, speak to, regra geral, falar com alguém. Agora, falar tal idioma com alguém, nesse caso você vai de speak with, tá? Vamos para alguns exemplos. John fala francês com Timothy. John speaks French with Timothy. John speaks French with Timothy. Então aqui você veja, speaks French, fala um idioma com alguém. Speaks French with Timothy. Estaria errado falar John speaks French to Timothy? Não estaria gramaticalmente errado, mas soa melhor nesse caso, como eu estou colocando para vocês, usar o with, tá? É uma exceção, porque a regra é usar o speak to, como eu falei. Então vamos para a regra.
Próxima frase. Nancy spoke to a large group of people. Nancy spoke to a large group of people. Nancy falou para um grande número de pessoas, tá? Nancy falou para um monte de gente. Falou numa palestra, falou, enfim, num evento, tá? She spoke to a large number of people. She spoke to a lot of people. Spoke. Yeah, hi. May I please speak to Mr. White? May I please speak to Mr. White? Posso falar, por gentileza, com o Sr. White? Veja que, como eu falei no começo, ele serve também para dizer conversar, né? Posso conversar com o fulano de tal, mas é uma linguagem um pouco mais formal, tá? Então, se você usar isso, pegar o telefone e usar May I please speak to someone, você está sendo mega educado, né? Sendo um pouco formal, e é muito bacana usar aí o speak nesses casos, tá? Quando essa é a intenção. Muito bem, recapitulando então, to speak, falar de um modo geral, é o ato de falar em si, tá? Falar um idioma, falar com alguém, é o equivalente ao nosso falar em português, tá? Então, speak no presente, né? No passado fica spoke, tá? Então, speak, spoke. Speak, spoke. Tá legal? I speak, I spoke. Eu falei. Vamos lá, o próximo. To talk. To talk. Galera, talk é o nosso famoso conversar em português. Conversar com alguém, trocar palavras sobre qualquer assunto, pelo telefone ou não, presencialmente, enfim, conversar com uma pessoa, duas pessoas, várias pessoas, conversar, trocar ideia, tá? Aqui também você vai usar o padrão talk to, conversar com, você conversa com alguém, you talk to someone. Uma outra possibilidade também é usar o talk como aí um substantivo e não um verbo, e nesse caso falar ter uma conversa, né, ao invés de conversar. Então, have a talk. Nesse caso, você have a talk with alguém, tá? Então, o padrão, you talk to someone, você conversa com alguém, ou you have a talk with someone, você tem uma conversa com alguém. John is gonna talk to Craig. John is gonna talk to Craig. John vai conversar com Craig. Parênteses aqui, para quem não sabe, esse gonna significa going to e é indicador de que a frase está no futuro, tá? Então, John is going to talk to Craig. John is gonna talk to Craig. John vai conversar com Craig, tá? Também se poderia usar o will aqui. John will talk to Craig. John will talk to Craig. John conversará com Craig. Anita talked to her followers on Instagram. Anita talked to her followers on Instagram. Aqui, ó, é uma estrutura no passado, galera. Então percebam aqui, ó, também a pronúncia, tá? Do verbo talk, tá? No presente, talk. Passado, talked. Talked. Então, Anita talks. Anita talked. Anita falou, né? Conversou. Então, Anita conversou com seus seguidores no Instagram. Anita talked to her followers on Instagram. Talked. Por fim, I need to have a serious talk with you, boy. I need to have a serious talk with you, boy. Aqui é o exemplo usando a estrutura to have a talk, né? Ter uma conversa. Então, eu preciso ter uma conversa séria com você, menino. Eu preciso ter uma conversa séria contigo, moleque. I need to have a serious talk with you, boy. Muito bem, então esses foram os dois primeiros verbos, tá? Repetindo, aqueles que você conversa com alguém, você, enfim, mexe a boca, você fala, né? É falar, conversar, to speak e to talk. Bora para os próximos dois. To say. To say é o nosso famoso aqui em português equivalente a dizer. Dizer algo. Dizer algo para alguém. Ou dizer algo para ninguém. Simplesmente dizer algo. Transmitir uma mensagem, passar uma informação, transmitir sua opinião. Dizer algo. Say something. Tá? To say something. O padrão aqui vai ser say to. Então, you always say something to someone, tá? Say to. Ou simplesmente você vai usar say, dependendo da frase, se for uma frase que não tiver necessariamente um pronome para acompanhar, você vai usar simplesmente o say. Bora para os exemplos. John is gonna say this car is perfect. John is gonna say this car is perfect. John vai dizer que esse carro é perfeito. Conheço o John, cara. Quando ele olhar esse carro,
ele vai dizer que esse carro é perfeito. Então aqui ele vai dizer algo, né? Ele não vai dizer com alguém, ele vai dizer alguma coisa, vai dizer a opinião dele. Vai dizer o quê? Que esse carro é perfeito. John is gonna say, this car is perfect. Aqui perceba que não tem o to, né? Tá simplesmente, he's gonna say. Por quê? Porque ele não vai dizer para alguém especificamente, ele simplesmente vai falar isso, que é a opinião dele. Esse carro é perfeito. They say lettuce is good for your health. They say lettuce is good for your health. Eles dizem aí que alface, lettuce is good for your health. É bom para a sua saúde. Então aqui, mais uma vez, they say, eles dizem pra quem? Não dizem pra ninguém, eles dizem por aí. They say something. They say lettuce is good for your health. Então, eles dizem que alface é bom para a sua saúde. I remember you said that to me. I remember you said that to me. Eu me lembro que você disse aquilo pra mim. Então aqui é um exemplo onde você usa o say algo to someone. Dizer algo para alguém. I remember you said that to me. E aqui detalhe, né? Tá no passado, né? Que você disse isso pra mim. Say no passado fica como? Muda um pouquinho a pronúncia. Fica said. Said. Então, I say, I said no passado. Você diz, você disse. You say, you said. Então, I remember you said that to me. Por fim, aqui o verbo to tell. To tell. Contar algo para alguém. Contar uma história, contar uma narrativa, contar uma piada, contar como foi seu dia. Contar é o famoso verbo contar no português. É relatar detalhes, é contar uma experiência, enfim. Entendeu o conceito, né? Aqui, esse verbo eu deixei ele por final porque ele tem uma curiosidade, cara, interessantíssima, tá? E muita gente comete um errinho aqui, tá? Então, galera, cuida pra você gravar esse padrão aqui. O verbo to tell, qual que é a diferença dele? Ele não precisa acompanhar o to, na verdade, ele não acompanha o to. Tell, você usa direto aí, sem usar o to ou sem usar o with, tá? É tell mais nome da pessoa, tell mais pronome da pessoa. Vou te mostrar aqui nos exemplos. John tells the funniest jokes. John tells the funniest jokes. Então o John conta as piadas mais engraçadas, aí, as melhores piadas. John tells the funniest jokes. Próxima, essa aqui é interessante, ó. Sabrina told her best friend her dream. Sabrina told her best friend her dream. E aqui, ó, Sabrina told o quê? Her best friend. Direto. A amiga dela direto. E não Sabrina told to her best friend. Então percebam, se fosse usar o verbo to say, Sabrina disse para sua amiga, ficaria Sabrina said to her friend. Sabrina conversou com sua amiga, to talk. Sabrina talked to her friend. Sabrina falou para sua amiga. Sabrina spoke to her friend. Então percebam, para todos os outros três verbos, você vai usar o to her friend. Aqui no tell não, mano. No tell é direto. Sabrina told her friend. Sabrina tells her friend. Sem to. No to. Próxima frase. I'm gonna tell your dad what you did. I'm gonna tell your dad what you did. I'm gonna tell your dad what you did. Eu vou contar pro seu pai o que você fez. Aqui é o... Mano, é o Cagueta falando, é o X9, né? O famoso X9 aí. I'm gonna tell your dad. Mas o que é importante, ó? I'm gonna tell your dad. E não I'm gonna tell to your dad. Tá? Então lembrando, se fosse os outros três verbos, I'm gonna say to your dad, I'm gonna talk to your dad, I'm gonna speak to your dad, but I'm gonna tell your dad. Direto sem o to. Beleza, agora que você já sabe a diferença entre to speak, to talk, to say e to tell, vamos treinar. Vou colocar aqui algumas frases que é para ir, né, te ajudando a destravar aí esses novos conhecimentos, né, e colocar em prática o que você aprendeu. John needs to his mother. John precisa conversar com a sua mãe. E aí, como é que você colocaria? Como é que você completaria essa frase? Próxima. Sabrina, English very good.
Sabrina, English very good. Sabrina fala inglês muito bem. Terceira frase. I'm only gonna this once. Drop the weapon. Aqui é tipo um policial, né, dizendo pro bandido. I'm only gonna this once. Drop the weapon. Só vou dizer isso uma vez. Larga a arma, mano. Larga a arma. Próxima frase. Me something, boy. Aren't you tired? De novo. Me something, boy. Aren't you tired? Me conta uma coisa, menino. Você não tá cansado, não? E por fim, frase número 5. This house is haunted. This house is haunted. Eles dizem que essa casa é mal assombrada, mano. Eles dizem aí por aí que essa casa é mal assombrada. Muito bem, galera. Então agora é a vez de vocês, né? Eu desafio vocês aí a responder essas perguntas, a testarem esses novos conhecimentos. Coloca aqui nos comentários aí as respostas e tamo junto. Espero que vocês tenham aprendido aí com esse vídeo, tenham curtido, and I'll see you next time.